Sou a professora Joselita Silva Chantal, formada em Ciências Contábeis, formada em Direito, especialista em Direito Tributário, especialista em Auditoria Contábil e Financeira e especialista em Docência do Ensino Superior. Já há mais de 4 anos trabalho na docência do ensino superior. Nesse curso de técnico em administração, trabalharemos a disciplina Direito Empresarial. A disciplina Direito Empresarial, ela é dividida em 3 unidades, nas quais a primeira unidade contempla noções introdutórias ao direito, atividade empresarial, empresa, conceito, requisitos, impedimentos, responsabilidades e obrigações. Seguindo a unidade 2, nós trabalharemos juntos estabelecimento, nome empresarial, títulos de crédito, sociedades empresariais, tipos, constituição, transformação, dissolução e extinção, seguindo falência, recuperação e liquidação de empresas. Na terceira unidade, vamos trabalhar noções de direito consumidor, princípio do direito tributário e legislação trabalhista básica. Essas são as 3 unidades da disciplina Direito Empresarial do curso técnico em administração. Vamos trabalhar agora a primeira unidade do curso técnico em administração da disciplina Direito Empresarial. Nessa primeira unidade, vamos trabalhar noções introdutórias ao direito, a atividade empresarial, o empresário. No material de vocês, nós temos noções introdutórias do Estado, ao qual está na nossa Constituição e tem as especificidades acerca das divisões legislativas do Estado, né, do Estado brasileiro, que é dividido em unidades da federação. Mas o foco da nossa disciplina é o direito empresarial. E a noção que nós temos de direito empresarial é que esse estudo da legislação aplicável, ela está atrelada ao elemento principal, que é o comércio, e que hoje nós englobamos o comércio com as relações civis. Hoje nós trabalhamos a empresa, né? A empresa. O direito empresarial, ele antes era conhecido como direito comercial. Com o advindo do novo Código Civil, o direito comercial passou a ser conhecido como direito societário. Esse ramo é um ramo autônomo ligado ao direito civil, ao qual existe uma legislação própria que rege essa relação do empresário, do comércio, da atividade empresária. Temos também que é um campo do direito privado. Por que direito privado? Porque está relacionado às atividades privadas. E temos também como ramificação desse direito, é um ramo protetivo, ou seja, ele vai proteger as relações empresárias. É preciso, sobretudo, fazer uma distinção de direito comercial e comércio. Alfredo Rocco fala sobre direito comercial como complexo de normas jurídicas que regula a disciplina, a exploração da empresa e os conflitos de interesses envolvendo empresários. Elementos importantes a serem enfatizados nesse conceito de direito comercial é que são normas jurídicas que exploram a atividade empresária e os conflitos de interesse que regem essa relação. E o comércio? O que é que vem a ser o comércio? Rubens Requião conceitou o comércio como complexo de atos de intromissão entre o produtor e o consumidor, que, exercidos habitualmente e com fim de lucro, realizam, promovem ou facilitam a circulação dos produtos da natureza e da indústria, para tornar mais fácil e pronta a procura e a oferta. Os elementos básicos desse conceito deve-se observar que seriam atos de intromissão entre o produtor e o consumidor, né, a finalidade lucrativa e a circulação desses produtos em relação à atividade. Importante salientar que a atividade comercial é uma atividade social, interativa e veio desenvolvendo com a própria civilização.
É uma atividade habitual, baseada na oferta e na procura, tem fins lucrativos, desenvolvimento científico e tecnológico faz parte desse desenvolvimento dessa atividade e agregadora de culturas. A palavra comércio vem do latim commercium, ou seja, cum mais merce, né, que deu origem à palavra mercare, que significa comprar para vender, ou seja, o ato de mercancia. Fábio Ulloa fala que haverá dia em que o planeta será um único mercado e cada vez mais as relações através do meio de comunicação estão rápidas e dinâmicas. Falar do direito empresarial é preciso, sobretudo, falar dos princípios constitucionais que regem esse direito. Nós temos na nossa Constituição alguns princípios que são os princípios gerais da atividade econômica. Dentre eles, nós temos soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Esses são os princípios gerais da atividade empresarial da atividade econômica que vai reger a relação empresarial. A atividade empresarial, ela tem elementos de articulação dos fatores de produção: capital, próprio ou alheio, mão de obra, contratação, insumo, compra, tecnologia, desenvolvimento ou aquisição. Nesses elementos são extremamente importantes para trabalhar a atividade empresarial. Conceito de empresário. O artigo 966 do Código Civil Brasileiro conceitua empresário como considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Já o parágrafo único diz: não se considera empresário quem exerce profissionalmente profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com curso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, podemos observar que empresário é aquela atividade profissional com fins lucrativos para a produção e circulação de bens e de serviços. Antigamente, nós trabalhávamos o direito comercial como um elemento basilar e trabalhávamos no comércio limitando-se a atividades comerciais que não abrangia a atividade dos serviços que são atividades regidas por relações civis. A atividade empresarial, ela tem como elementos principais a atividade, o desenvolvimento empresário profissional, né? A atividade econômica com finalidade lucrativa e a circulação ou produção de bens e serviços. Não é considerado empresário aquele que exerce profissão intelectual, como advogado, contador, administrador, dentista, médico. Todos esses são considerados atividades civis e não empresariais. Mas, no momento que essa atividade ela agrega elementos de empresa, ela deixa de ser atividade civil, né, e passa a ser atividade empresarial. Quem é e quem não é empresário? Bom, para ser empresário, ele precisa de alguns elementos que caracterizam essa relação empresária. Habitualidade, pessoalidade, em nome dele vai exercer essa atividade, monopólio das informações, condições de uso, qualidade, insumos, empregados, defeitos de fabricação, riscos potenciais, entre outros. Então, esses três elementos são elementos que vão fazer com que ligue o profissionalismo desenvolvido na atividade empresária. A atividade empresária, ela tem cunho econômico, ou seja, busca gerar lucro para quem a explora, risco do mercado, e esse risco do mercado é um elemento que vai trazer, né, a necessidade de desenvolver a atividade e a questão da lucratividade, sendo que
A busca desse lucro não necessariamente diz que seria a lucratividade como elemento certo. Chama a atenção para dizer que o traço distintivo da caracterização do empresário não estará na obtenção do lucro, mas na vontade de obtê-lo. A atividade empresária, ela tem também um cunho organizado, de organização. A articulação dos fatores de produção são elementos importantes para a organização do desenvolvimento dessa atividade, o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. A exploração de atividade de produção, circulação de bens ou serviços a partir de fatores de produção. Isso é o que vai trazer como elementos, né, e distinguir quem é efetivamente um empresário. Nós também temos como produção e circulação de bens e serviços, né, alguns pontos a serem trabalhados. O que seria produção? Produção está atrelado a bens, fabricação de produtos e mercadorias, serviços, prestação de serviços. E o que seria a circulação? A circulação de bens, atividade de intermediação na cadeia de escoamento de mercadorias, atacado ou varejo. E serviços, intermediação da prestação de serviços. Isso vai o quê? Caracterizar a produção e circulação de bens e serviços. Empresário, então, os elementos que caracterizam o empresário é a atividade econômica organizada, produção de circulação de bens e serviços e o profissionalismo. Então, esses três elementos junto vai caracterizar o empresário. São aqueles, e quem não são empresário? Quem não são empresário? São aqueles que praticam atividades econômicas civis ou atividades econômicas não empresariais. No artigo 966 do Código Civil, estabelece os requisitos para a configuração da figura jurídica do empresário. Por via contrária, a exploração de atividades sem o preenchimento dos requisitos implicará a não configuração do empresário. Então, a legislação, ela fala o que é o empresário. Por via de regra contrária, né, vai determinar aqueles que não estão caracterizados como empresários seriam os não empresários. Profissionais intelectuais são aqueles, a pessoa que explora a atividade intelectual, mesmo com auxiliares subordinados. Então, o profissional intelectual, ele é considerado não empresário. Exemplo, o médico, o advogado, o engenheiro, os escritores, de modo geral. Essa regra não se aplicará quando a exploração da atividade empresarial estiver presente o elemento de empresa, ou seja, quando a atividade intelectual for explorada de forma empresarial. Um exemplo que nós temos da atividade, né, intelectual que se torna empresarial seria o médico, quando constitui uma clínica, ao qual ele vai agregar nessa clínica fisioterapia, exames, não exclusivamente o trabalho médico, ele estaria o quê? Formando uma atividade empresarial e não exclusivamente uma atividade médica. Nesse caso, ele descaracteriza a atividade civil, intelectual e passa a trabalhar como atividade empresarial. A atividade rural também é considerada não empresária. Ou seja, a atividade rural que exerce, a pessoa que exerce a atividade rural pode ou não ser considerada empresária. Se diz que o critério que o torna a atividade rural empresária é no momento que se registra essa atividade na junta comercial. Por quê? Essa atividade, no momento que se é registrada, ela deixa de ser civil e passa a ser empresária. Cooperativas. Na lei 5.764 de 71, ela determina no seu artigo 982, no parágrafo único do Código Civil, né, a atividade cooperativa será considerada sempre civil. Então, a atividade de cooperativas, ela não é uma atividade empresarial. Tipos de empresários, né? Tipos de empresários. Nós temos o empresário individual e as sociedades empresariais. O empresário individual, nós temos a pessoa natural, exercendo atividade de natureza mercantil de forma individual.
E as sociedades empresárias? Tem natureza de pessoa jurídica, direito privado, constitui-se de duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Por isso que é chamado sociedades empresariais. Precisa, no mínimo, de duas pessoas. Quem é um empresário individual? O empresário individual exerce em nome próprio a atividade empresarial. Quais são os elementos que caracterizam o empresário individual? Titulado por uma só pessoa física, integraliza bens próprios ao seu negócio, não há separação jurídica entre os seus bens pessoais e dos seus negócios. Quais são os requisitos para ser empresário individual? Capacidade civil, atividade lícita, empresário livre de impedimentos, registro na junta comercial da unidade da federação, nome empresarial, firma individual, estabelecimento que está regido pelos bens. Esses são os requisitos para ser empresário individual. Quem são impedidos de exercer a atividade como empresário individual? Funcionários públicos, com base na Lei 8.112 de 90, militares da Marinha, Aeronáutica e Exército, auxiliares do comércio, corretores, leiloeiros, despachantes, aduaneiros, cônsules, quando remunerados, falidos, enquanto não reabilitados, engenheiros não residentes, né, no país e administrador de uma sociedade. São os impedidos de desenvolver a atividade empresária individual. Responsabilidade por dívidas. Empresário individual, né, opera de forma ilimitada. Bens pessoais, né, eles vão confundir como bens pessoais, casa, automóveis, terrenos, etc., e do cônjuge, se casado em regime de comunhão de bens. Responde aos credores da empresa. E os bens da empresa? Responde pelas dívidas pessoais, ou seja, há uma confusão patrimonial entre os bens da empresa e os bens individuais do empresário individual. Nós temos, com a Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, a figura atual do empresário individual de responsabilidade limitada. Ou seja, veio agregar uma função distinta do empresário individual. É aquele empresário, né, que vai trabalhar a atividade de forma individual, mas com a responsabilidade, um limite de responsabilidade. Para se constituir, né, o empresário individual de responsabilidade limitada, conhecido como EIRELI, é preciso que uma única pessoa titular do capital social seja devidamente integralizado o capital, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. São requisitos mínimos necessários para desenvolver a atividade empresarial individual com responsabilidade limitada. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI. Aplica-se no que couber as regras previstas às sociedades limitadas. Qualquer dúvida pode ser encaminhado ao meu e-mail, vamos ter os fóruns de discussão sobre a matéria e essa primeira unidade ao qual trabalhamos, né, os elementos iniciais como conceito do que é a distinção de comércio, empresa, atividade empresarial, o que é empresário, o que não é empresário e os elementos importantes conceituais acerca do direito empresarial para essa primeira unidade. Esses foram os elementos trabalhados nesse primeiro momento na disciplina de Direito Empresarial no curso técnico em Administração.